Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi me expor aqui e por isso estou aqui para falar e contar um pouquinho para vocês de como eu saí de um monte de dívidas para uma resolução de problemas na minha vida. Primeiro, já que eu resolvi me expor, vou contar um pouquinho de mim para vocês. Meu nome é Marcos Arthur, tenho 28 anos hoje, passo por dívidas na minha vida há muitos anos. Muitos problemas com dívidas, um bolo de neve de dívidas. E aí o que acontece? Eu resolvi vir me expor aqui para vocês sobre isso. Por que eu resolvi fazer isso? Eu criei um cronograma meu que me ajudou a organizar as minhas dívidas, a colocar tudo no lugar, a quitar, a pagar, a renegociar e não ficar mais devendo. A ter uma organização financeira mais controlada. E modificar um pouco disso na minha vida fez eu ter hoje uma qualidade de vida um pouco melhor. Então eu resolvi vir falar isso para vocês, porque eu já ajudei algumas pessoas. O meu cronograma, eu já passei ele para algumas pessoas. Eu já mostrei como eu faço. Eu já desenhei para algumas pessoas ele. E também deu certo. Então por que não vir aqui expor isso para vocês e fazer dar certo também? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Por volta de 2014, 2015, aproximadamente na minha vida, eu comecei uma bola de neve muito grande de dívidas na minha vida. Cartão de crédito, empréstimo pessoal, compras. Naquela época a gente conseguia comprar no carnê, a gente conseguia comprar na notinha. Então eu comecei essa bola de neve em 2015, mais ou menos. Quando eu tinha a condição de pagar, eu pagava. Quando eu não tinha, eu parcelava, eu renegociava, eu empurrava aquilo para frente. E convenhamos que um salário mínimo para a gente poder viver e sobreviver é muito complicado. Então acaba que a gente entra nessa bola de neve de dívidas. Mas eu vou falar sobre isso, tá? A reorganização do nosso salário mínimo em outro vídeo. Então o que acontece? Eu resolvi entender o que estava acontecendo. Por que eu estava deixando todas as minhas dívidas acumularem daquele jeito? O que estava acontecendo que eu não estava conseguindo pagar? Por que eu não estava conseguindo pagar? Eu não conseguia visualizar isso de uma forma clara, sem saber que já estava tudo de cabeça para baixo. Então, um belo dia, eu resolvi parar e falar, deixa eu entender. Sentei na minha mesinha e fui desenhar, literalmente, tudo que eu estava devendo. Então, eu resolvi colocar nome de cada coisa que eu estava devendo, de cada cartão, tudo. Desde quando, quanto eu já estava devendo. E aí, depois que eu consegui visualizar tudo que eu estava devendo, eu comecei a colocar por categorias. O que eu tenho que pagar todo mês que é fixo, que eu não posso deixar de pagar, que é para minha sobrevivência. Que naquela época era água, luz, internet, telefone, essas coisas. E aluguel. Depois eu separei isso por coisas que casualmente eu fazia. Como por exemplo, compra de mercado uma vez no mês, gasolina do carro, IPVA anual. Não, na época eu não pagava a parcela do carro, meu carro já era quitado, era um Fiesta 2006. Na época. Então meu carro já era quitado, então eu não pagava a parcela de carro. Então tinha essas coisinhas que a gente pagava casual. E aí, depois disso, primeiro eu vi o que eu tenho fixo, né? E o que eu tenho de pagamento casual. E aí eu comecei a visualizar aquilo que eu devia. E aí eu falei, gente, eu devo muito mais do que eu ganho. Eu devo muito mais do que eu consigo pagar, né? Porque infelizmente isso acontece com a gente. Se a gente ganha R$ 1.000 por mês e aí a gente tem um cartão de crédito de 10 mil, 5 mil, 2 mil, a gente acha que ganha R$ 3.000, por exemplo. Então, isso foi virando uma bola de neve. E aí quando eu comecei a visualizar, quando eu desenhei isso e comecei a visualizar, isso ainda não é estratégia, tá? Calma, vamos chegar na estratégia. Eu comecei a visualizar isso e eu falei, poxa, e agora?
ganhando um salário mínimo. Naquela época eu ganhava R$ 800 por mês. Naquela época. Então daí você já tira de base que era impossível eu conseguir pagar tudo que eu tinha de pagamento casual, tudo que eu tinha de pagamento mensal e tudo que eu tinha de dívida, né? Então eu comecei a observar e analisar aquilo. Então o que eu fiz? Eu peguei uma folha A4 normal, uma folha, um papel branco, e comecei a desenhar tudo aquilo. Quais os dias que eu tinha que pagar, quando que eu recebia meu salário, o que eu pagava primeiro, o que eu tinha que guardar, esperar até a data de chegar, o que eu tava gastando além. Gente, quando eu visualizei isso, foi muito bom pra minha vida. Porque aí eu consegui olhar que eu tinha gastos impróprios, gastos que eu poderia abrir mão naquele momento e falar, não, pera, eu posso deixar de gastar R$ 50 aqui em tal coisa e negociar tal dívida e pagar R$ 50 por mês. Eu posso deixar de fazer um passeio que eu gosto, uma coisa que eu gosto nesse momento, e pagar tal coisa por mês. E assim eu fiz. Eu comecei a reorganizar, mas mesmo assim, ainda naquela época, com pouquíssima sabedoria sobre gestão financeira, sobre conhecimento financeiro, sobre guardar dinheiro, não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Mas eu consegui. Eu quitei. Naquela época, eu quitei todas as minhas dívidas. Só que depois veio outra bola de neve, principalmente pós-pandemia, troca de serviço. Todo esse descontrole que a gente tem, que a gente não está preparado, assusta a gente, né? Quando a gente muda de serviço, quando a gente passa por um processo pós-pandemia e a gente não está preparado. Então, aconteceu de novo. Entrei de novo em outra bola de neve financeira enorme, só que dessa vez muito grande, muito maior, 10 vezes maior do que a época de 2015, né? Então, em 2020 começou novamente toda essa bola financeira. Essa bola financeira que começou em 2020, eu só fui conseguir finalizar ela agora em 2025, tá? Só pra vocês terem uma noção, tá bom? Mas vamos lá, isso é assunto para outro vídeo. Então, o que aconteceu? Aconteceu novamente, e como eu não tinha conhecimento nenhum financeiro, foi mais um aprendizado, mais uma experiência. Só que essa nova bola de neve, eu já tinha noção de como resolver, que é o mesmo processo de 2015, porém no modo 2.0, porque agora eu tinha mais conhecimento sobre gestão financeira, eu tinha um salário melhor, eu tinha uma possibilidade maior de quitar tudo mais rápido, de fazer tudo mais rápido, né? E assim eu fiz. Então eu sentei novamente e falei, espera, eu preciso resolver minha vida, não dá pra continuar assim. Primeiro que a gente não prospera enquanto a gente estiver devendo. E a gente não consegue guardar dinheiro, fazer uma poupança se a gente estiver devendo. Porque na primeira oportunidade que a gente tem, a gente tira o dinheiro da poupança e paga alguma coisa. Então, mais uma vez, eu tive que fazer o meu planejamento todinho para poder organizar isso. Só que dessa vez, com um pouco mais de experiência e com um pouco mais de aprendizado. E assim eu fiz. Só que eu vou explicar tudo isso para vocês em detalhes no próximo vídeo. Por quê? Eu quero criar essa saga aqui para vocês. Eu quero criar esse conteúdo aqui para vocês. E ensinar vocês do zero como vocês vão conseguir sair das dívidas. Ensinar vocês do zero como vocês podem organizar a vida de vocês. Porque a partir do momento que você consegue visualizar, você consegue resolver. Então, eu vou explicar tudo isso pra você. Vou me expor aqui de verdade em como eu saí de uma dívida gigantesca, quitação das minhas dívidas e vivendo hoje uma vida um pouco mais leve. Ainda não estou rico, mas a gente consegue viver hoje, né? A gente consegue aproveitar um pouco mais. E tudo aquilo que eu tive que abdicar em todo o processo de quitação de dívidas, hoje eu posso viver, né? Eu posso fazer. É ruim? É ruim. Às vezes a gente perde muito. Naquela época a gente fica assim, eu tô deixando de fazer isso, para aquilo, eu tô deixando de fazer. Mas é temporário. Você tem que entender isso, que é temporário. E lá na frente você vai entender que isso te fez bem. Uma coisa que eu já conto aqui pra vocês antes do próximo vídeo. Muitos não vão gostar, muitos vão achar que é impossível, que é improvável, que é difícil.
mas às vezes a gente precisa modificar um pouco isso na nossa vida, fazer essa jogada do xadrez para a gente poder dar o checkmate, né? Muitas coisas boas veio na minha vida com esse processo. Uma delas foi eu parei de beber, eu parei de fumar, porque eu abri mão daquele custo financeiro. Então, o que será que pode acontecer na sua vida com essa organização financeira? Então eu vou deixar para o próximo vídeo o passo a passo de como eu fiz, como eu montei. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém que também está endividado, para que ele possa estar seguindo a gente aqui, segue o nosso canal aqui. Isso vai me ajudar muito a mostrar para várias pessoas no mundo que estão devendo e que vocês podem resolver a vida de vocês, tá? Olha, não sou profissional na área, mas se eu fiz e deu certo, você também pode conseguir, tá bom? E o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer, ok? Então, galera, é isso. Até o próximo vídeo.